Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É um estudo para a gente defender a nossa fé, né? Existe na Bíblia passagem que indica qual é a igreja verdadeira? Sim, existe, tanto na tradição e no magistério. Olha só que interessante. Você está querendo saber aqui se na Bíblia a gente consegue perceber qual é a igreja verdadeira? O que a Bíblia tem para nos mostrar aí com relação a isso, professor? Porque hoje existem mais de 30 mil denominações religiosas. Como é que eu vou saber qual que é a certa? Depois de que eu dar essas explicações, eu quero que você passe o site para o nosso telespectador e ouvinte conhecer mais de perto a igreja a qual pertencemos. Eu vou primeiramente mostrar algumas coisas para o nosso telespectador e ouvinte. A verdadeira igreja é a igreja que eles pertencem. Quer dizer o quê? Não é a tradição, não é a escritura. É o que eles pensam e que eles pregam. Tem sim passagem, evidência verídica que mostra uma só igreja, que mostra uma só noiva, que mostra só um pastoreio. A igreja é um corpo místico em sintonia com a cabeça. O primeiro texto que eu vou ler se encontra em João capítulo 4, verso 23, que diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Primeiro ponto, não é uma placa de igreja que garante que você está na igreja certa. O que garante que você faz parte da igreja certa, do corpo espiritual de Cristo, é você ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Mas para mim ser um adorador em espírito e em verdade, em João 4, 23, ou João 8, 32, conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Para mim conhecer a verdadeira salvação, a verdadeira adoração, eu tenho que conhecer a verdade. A verdade será conhecida por quem? Pelo magistério apostolado. Cristo escolhe 12, Mateus 10, Marcos 6, ou Marcos 3, Lucas 6. E vem lá do fundamento dos apóstolos. O apóstolo Paulo fala assim em 1 Timóteo 3,15: se eu tardar, a igreja é o baluarte sustentáculo da verdade, o depositório da verdade. Que igreja é essa? Que é um só batismo, que é uma só fé, que é um só Espírito Santo. Efésios 4, 5. E vem lá sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2, 20. E a verdade será conhecida pela igreja, verdade celeste, a potestade celeste, a infinita diversidade da sabedoria divina pela igreja, Efésios 3, 10. Que sujeitou todas as coisas a seus pés, Efésios 1, 9 e 10. É sobre o pastoreio, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, porque essa igreja que você vai conhecer a verdade. Atos dos Apóstolos 2 ali, a igreja se tornou pública. Ali o povo conheceu a verdade. Cristo é a verdade e Cristo deixou uma igreja, uma igreja mística com as pessoas autorizadas para te levar ao caminho da verdade, o caminho da salvação. Tanto que vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos 2, 47, louvando a Deus, cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Qual é a verdade? Evidência bíblica. É sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Tanto que o primeiro pregar, fazer milagre, prodígios, batizar, foi Pedro, Atos dos Apóstolos 2, 14, até o 41. Interessante. E também, o pastor, tem a patrística, tem a tradição. Dá para combater suas heresias só com esse livrinho aqui. A tradição apostólica. Cristo, o Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem toda a verdade, todo o evangelho, o qual antes prometido pelos profetas. Por isso que é fundamento dos apóstolos e profetas. Ele próprio cumpre e promulgou por sua palavra como fonte de toda a verdade salvífica e toda regra moral. Quer dizer que proclamou, enviou, confiou. Tanto que em João, lá em 21, 15 a 16, te dá um pastoreio a Pedro. Poimene, né? O grego, né? Se eu não me engano. Olha só que interessante,
fez de duas maneiras. Ali, Atos Apóstolos 1,14, pregando oral. Primeiro surgiu a igreja destituída pública, por causa do Paráclito e da profecia de que sobre Pedro edificaria a igreja. Pedro pregando oral e oração do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que inspiraram autores para escrever a Escritura. Mas outra evidência bíblica. Oralmente. Uma transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor. Fez de duas maneiras, oral e por escrito. Pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplo, e ações transmitiram aquelas coisas que o receberam. Na palavra da convivência e da obra de Cristo, ou prenderam a sugestão do Espírito Santo. Então, agora você... é verídico. Veio a igreja, pois a pregação oral, depois a tradição. Tanto que essa escritura que você tem aí é graças à tradição da igreja. Sem igreja não tem escritura, sem igreja não tem tradição. É o fundamento dos apóstolos. A verdade está ali, ó. O depositório da fé, a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos. A igreja adventista tem esse fundamento. A plenitude tem esse fundamento. A universal segue esse fundamento. A mundial segue esse fundamento. A adventista segue esse fundamento. A tradição, desde lá de Pedro. Olha só, o livro de Atos dos Apóstolos, ele travessia. A igreja ali estabiliza ali em Jerusalém, depois vai para Roma. Tanto que o livro acaba quando o apóstolo Paulo chega em Roma, onde que é a sede. Tem evidência bíblica, Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9, João 21, 15, 17. E deu o dom de perdoar, João 21, 21 até o 23. E olha só que interessante. Atos Apóstolos 1, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheram, foi arrebatado. Olha só. Aos apóstolos que ele escolheu para quê? Para levar a verdade. Foi confiado esse corpo místico aos apóstolos para edificar. Mas uma evidência bíblica, que só tem uma igreja. Segundo em Gálatas 1, o apóstolo Paulo não há dois evangelhos. Do 6 em diante, até o 10, então, 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11 e 4, irão pregar vários Jesus diferentes. É um Jesus diferente que não tem esse fundamento dos apóstolos. É que você vê hoje em dia. Como esse pastor aí distorcendo a escritura, João 4, 23, disse, meu pai procura verdadeira adoração. Claro que a verdadeira adoração está ligada aos apóstolos 2. Verdade. Segundo ponto. Se devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, é óbvio que ao escolhermos uma denominação religiosa que ensine as verdades bíblicas, nós iremos, obviamente, nos aproximarmos ainda mais de Deus no relacionamento que tivermos com Ele. E Cristo dá algumas características da igreja que devemos escolher. Mesmo que, obviamente, os filhos de Deus estejam em todas as igrejas. Um dia, como eu... Tá, isso vai estar gravando, tá? Só que eu não vou tá? Depois vai lá, tá? Olha só que interessante, olha o que ele fala. Cristo não fundou várias igrejas, vários ministérios, não. É uma só igreja que Cristo fundou, pastor. Que igreja é essa que vem lá do fundamento dos apóstolos? Que igreja é essa? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Que igreja é essa? Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça, a igreja é um corpo místico. Cristo ele só tem um corpo. Cristo não tem vários corpos. Cristo não tem várias cabeças. Cristo não tem várias verdades, vários pastores. Não, meu irmão. É um só pastoreio. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele se converte, Gálatas 2,9, vai lá em Jerusalém ser conhecido a sua graça. Porque ali em Jerusalém, o bispo ali era Tiago. Olha só que interessante. Tem bispo.
Pedro é o bispo universal e João. Deram a graça e reconheceram a graça ao apóstolo Paulo. Que interessante. Então, beleza, foi esse pensamento protestante aí, o apóstolo Paulo não precisava ir lá. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele foi batizado pelo membro da igreja, membro do corpo místico de Cristo, que está citando ali com a cabeça. Cornélio também foi batizado, Atos Apóstolos 10 ali, 44 em adiante, foi batizado pelo membro do corpo místico de Cristo, Pedro. Por quê? Para você ver que não é uma igreja bagunçada. Quando desce o Espírito Santo, ali a igreja se tornou pública, tinha pessoas de várias nações, entendiam que usam suas próprias línguas maternas. Para não ter essa divisão aí que você vê hoje em dia, essa confusão religiosa. Os caras falam que usa a Bíblia, beleza, mas a Bíblia vem do fundamento dos apóstolos. Pedro, agora é a tradição. Pedro pregando, evangelista São Marcos, que não viu Cristo, mas era discípulo de Pedro. Se você catar 1 Pedro 5,13 ali. Pedro pregando, cada livro histórico, Eusébio de Cesareia, você vai entender como ele explicou naquela época, lá desde a raiz da tradição. Pedro pregando oralmente e o discípulo ia escrevendo. Pedro pregando por ação do Espírito Santo. Se catar dos apóstolos ali, todinho você vai ver. 14 em diante. E o evangelista São Lucas, que não é, que conheceu Cristo, que é discípulo do apóstolo Paulo, Paulo pregando, e o discípulo ia escrevendo. Que Paulo pregando. Por quê? Por ação do Espírito Santo também. Por isso que é oral, a pregação oral, não tinha nada escrito no Novo Testamento. Olha só que interessante, que a tradição é muito importante. Sem a tradição não tinha escritura. Sem o magistério, sem a igreja, não tem escritura. Tanto que Pedro aprovou depois. Interessante. E as comunidades que surgiam ali, fundamento pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, pelos discípulos, etc., era sujeita, submissa a sede, como vai dizer Hebreu 13, 24. E a comunidade do Hebreu era submissa à sede, ao pastoreio de Pedro, que exercia sua função ali em Roma, pagã, dizia lá em 1 Pedro 5,13. E o cara cata um versículo, João 4,23, simples mesmo. Como você vai provar a verdadeira igreja catando um versículo? Meu pai procura os verdadeiros adoradores. Mas qual a verdadeira adoração, pastor? É aí na Adventista do sétimo dia? É lá na mundial? É lá na plenitude? É lá na universal? É lá nos testemunhas de Jeová? Ou aí na sua igreja? A Bíblia só fala de um paráclito, a Bíblia só fala de uma verdade, a Bíblia fala só de um Espírito Santo. Então já está fora. Tem evidência bíblica assim, tanto na patrística, tanto na tradição. Aqui, ó. Dá para me combater você só com esse livrinho aqui, ó. Poderia mostrar mais vídeo desse cara aqui falando disso aí, mas já está amplo para você entender o contexto desse cara. Então, Jesus Cristo, depois de 16 séculos, a igreja surgiu, proteção de 16 séculos, século XVI, né? 1970, se eu não me engano. Então, tudo que os apóstolos pregou, toda a profecia de Cristo estava errada. Até o Espírito Santo estava errado. Então, quem está certo é o protestante, que surgiu lá 16 séculos de atrás, então a verdade está sobre ele. A verdadeira igreja está sobre o protestantismo. Então, o Espírito Santo e Cristo errou todo esse tempo. É a visão desses pastores. Sobre ti, Pedro, edificando a igreja, então Cristo errou. Atos Apóstolos 2, o Espírito desceu ali, o paráclito desceu, então o paráclito está errado, então quem está certo é os protestantes. Então, Cristo errou toda a sua profecia, se for ver a visão desses caras. Interessante. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. É um vídeo simples para combater essas heresias. Para você católico conhecer a verdade. Deus constituiu primeiramente quem? 1 Coríntios 12, 21. Os apóstolos.
Salve Maria, sou missionário São Roberto. Então, é esse fundamento. Essa é a verdade. Glória a Deus, aleluia.